há setores protegidos em Portugal onde a crise parece não ter chegado. Algumas empresas beneficiam de leis especiais que as protegem e lhes garantem lucros. Um dos setores que vive com rendas garantidas é o da energia. O convidado desta edição, o anterior secretário de Estado da Energia, obrigado por ter vindo. Essa é a questão que eu lhe coloco. Aquele é o custo real a que a eletricidade é produzida? Não é o custo legítimo, nem, na minha opinião, legal. Portanto, há excesso de rentabilidade em vários setores. Quando passei pelo governo tentei demonstrar isso. Aliás, a primeira coisa que nós fizemos foi perceber onde é que estávamos, porque tendo chegado ao governo no final de junho, quando foi formado, as notícias eram que para o final desse ano, de 2011, o cenário era muito preocupante. Já, mas era uma noção pela sensibilidade da minha equipa que conhecia bem o setor, e daí ter, já nesse ano, e muito rapidamente, no final de agosto, princípio de setembro, termos todo o processo legislativo para ser incorporado no Orçamento de Estado desse ano, que era a contribuição que foi falada nessa altura. Contribuição sobre as rendas excessivas dos produtores e distribuidores de eletricidade. Sim. Não estando naquela altura ainda quantificado tanto as rendas excessivas, mas sabíamos todos, tínhamos uma sensibilidade da minha equipa, de quais que havia excessos e, portanto, tivemos o cuidado de, com segurança, portanto, não exagerar e criar um mecanismo e várias medidas para que nós, no final da década de 2020, não houvesse déficit. Que as empresas estavam a ganhar demais por esses fornecimentos de eletricidade. Sim, nós sabíamos isso e toda a gente que está no setor tem consciência disso. Todos os operadores e toda a gente do setor da eletricidade em Portugal sabe que as empresas estão a ganhar demais. Com certeza. E até agora o Governo não teve capacidade de mudar isso? Até agora o Governo não teve alguma capacidade de mudar isso. Aliás, deixe-me aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, portanto, o Ministério da Economia, que é encabeçado por um ministro independente, tudo tem feito tem uma tarefa gigantesca, que é um ministério gigantesco, e tudo tem feito é independente, é um homem sério, e, portanto, no que diz respeito à energia, tudo se tentou fazer. Portanto, não foi no Ministério da Economia que as coisas pararam ou não avançaram. Atribui a sua própria saída à pressão que existiu para que não fosse feito este trabalho de cortar as rendas excessivas de energia? Não, a minha saída é clara. Eu posso explicar muito rapidamente. Mas sei que não tem nada a ver com o Ministro da Economia nem com o Ministério da Economia. O que se passou foi que depois daquela primeira tentativa da contribuição, a Troika mandava-nos, num dos items, mandava-nos determinar as rendas excessivas. Primeiro tentou aplicar um imposto sobre as rendas excessivas para que o lucro não fosse tão excessivo. Tecnicamente era uma contribuição, quer a construção do modelo, quer os pressupostos foram consensualizados. Nós achávamos que o consenso era muito otimista, eles achavam que o consenso era muito pessimista, mas houve um consenso. Depois, relativamente às medidas, enfim, a EDP dizia que se tinha demonstrado através disso que o sistema era perfeitamente equilibrado, não havia drama nenhum, etc. Perfeitamente mentira, ou pelo menos a sensibilidade está errada, porque neste momento, mesmo com aquilo que o Ministério da Economia conseguiu de corte, sim, Está-me a dizer que o Ministro da Economia disse que, com as medidas de cortes que tinham sido anunciadas há alguns meses, que se garantia que se chegasse a 2020 que sem praticamente déficit. Isso já não era verdade neste momento, já voltou à situação em que em 2020 haverá de novo um déficit gigantesco no setor da eletricidade. Na minha opinião e na minha convicção, e conheço bem o modelo, mas não tenho números atualizados, não tenho esses instrumentos,
Mas por aquilo que eu sabia, pelas variáveis e por aquilo que eu observo, estaremos já por volta dos 3 mil milhões e vamos ultrapassar isso. Portanto, não foi resolvido o problema. O Governo não conseguiu resolver o problema das rendas excessivas no setor da eletricidade, beneficiou um maior operador. De maneira nenhuma. E o país está em condições dramáticas, está numa crise dramática e, portanto, as condições do Governo são das mais difíceis dos últimos anos. Dito isto, o senhor tentou fazer esse corte de rendas excessivas por um imposto, pela aplicação de taxa, não foi possível, teve que sair. Em bom rigor... Depois determinámos as rendas excessivas, porque Sim. A Troika nos obrigava a pedir ajuda internacional para me determinar os referenciais de benchmarking da indústria europeia. Para os espectadores perceberem as melhores práticas que levam ao melhor preço. A melhor remuneração que para aquelas tecnologias havia naqueles anos. Sim. Pronto, para poder comparar. Essa foi a parte internacional. A parte da PRE, produção de regime especial, eólicas, renováveis, etc. Pedimos ajuda a um consultor internacional, mas que está cá, que nos ajudou a determinar quais eram as rentabilidades que seriam adequadas para aquelas tecnologias de acordo com os tempos. Portanto, aquilo foi montado e o relatório foi feito. Portanto, até foi entregue ao Governo para se mandar para a Troika em finais de janeiro. Janeiro de 2012. 2012, já. E depois o relatório apareceu nas mãos de um dos operadores, do maior operador. O relatório apareceu 1 hora depois, ou 2 horas depois. 1 hora depois estava na EDP? Estava na EDP, porque a EDP estava a reagir. Mas suposto ser um documento de uso restrito? Não é. É uma inconfidência, mas o Sr. Ministro tinha tido o cuidado de mandar em mão ao Primeiro-Ministro. E houve ali um desvio no circuito, apareceu uma cópia do Sr. Ministro, obviamente, que o entregou a alguém, não é? Para ser analisado e para... Sim. Pronto. Portanto, isto antes do almoço... Sim, mas esse estudo concluía que Portugal estava a pagar muito mais e iria pagar, eu retive o número, 4 mil milhões de euros a mais até 2020 em rendas excessivas. Sim. Algumas já passadas. Sim, mas no somatório iam levar a 4 mil milhões de euros. Exatamente. Portanto, já tinha pago algumas, ia pagar 3.925. Certo. E, entretanto, o que é que acontece ainda antes da sua saída? Entretanto, já estávamos numa altura do Ministério da Economia com outros ministérios, o gato e o rato, etc. Portanto, as dificuldades eram grandes. Sim. O que quer dizer com o gato e o rato? Coisa que nós não... Sentiu falta de apoio nessa altura? Não do meu ministro, nunca. Sim, mas sentiu que ele próprio não tinha apoio do governo? Não tinha apoio. Nem do Primeiro-Ministro? Não sei de onde é que faltava o apoio, mas o Sr. Primeiro-Ministro afastou-se do assunto, deixou o assunto entre finanças, entre o Governo, não é? Portanto, as finanças são determinantes. E porquê é que sentiu que tinha que sair? Ou foi convidado a sair? Não, porque nessa altura, e é uma coisa que tem acontecido no Ministério da Economia, quando as coisas não estão de acordo com algumas orientações, alguém toma conta do Ministério aos poucos, não é? E foi o que aconteceu também aqui. Portanto, havia pessoas dentro do Governo que também já tratavam de energia. Isto por um lado, o cerco, portanto, estava-se a apertar. O Governo trocou 4 mil milhões nos bolsos dos portugueses pelo sucesso da privatização. Sim, que rendeu os tais 250 milhões a mais nessa parte. Exatamente. Mas o problema não era esse. O interesse nacional não foi protegido neste dossiê? No meu entender, não. Esse dossiê das rendas excessivas, que levou a algumas reações dentro do Governo, de algum incómodo. Portanto, a privatização da EDP, no meu conceito, já não seria perturbada, tínhamos acabado o ciclo. Eu esperei uma semana,
e dei uma entrevista chamando a atenção que o Estado tinha que assumir as suas obrigações e defender o interesse público. Essa entrevista deu algum incómodo porque havia um compromisso para não fazer nada sem negociações. Mas eu também dizia nessa entrevista que uma das vias era as negociações. Se não chegássemos a acordo, então o Estado tinha que impor o interesse público. Portanto, a entrevista é clara. Essa entrevista não é bem aceita, mas eu preparo-me para fazer negociações. Ora, negociações com um grande operador como a EDP, com o domínio da EDP, e neste ambiente, como é que se fazem? Eu só tinha uma saída e preparei essa saída. Arranjar uma boa equipa, pequena mas boa equipa, e anunciar o objetivo, que era a eliminação das rendas. Eliminação. Eliminação das rendas, claro. Porque rendas é acima da rentabilidade. A renda excessiva é acima daquilo que seria razoável. Exatamente. São as rendas, portanto há contratos, portanto recebe-se uma renda, mas aquilo que é acima do razoável, acima do benchmark europeu, que era o nosso, isso era rendas. E portanto há excessos. Sim. A remuneração também é excessiva. Não é através de uma renda excessiva, mas isso é uma tecnicidade em que toda a gente é chamada a sacrifícios. E muito bem. E depois não conseguiu aplicar essa sua estratégia? Não, porque fui proibido de falar de rendas. De rendas não, e do valor. Nem de rendas, eu podia falar nem do valor. Pelo Governo, pelo Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro, num determinado discurso que eu ia fazer, ao ISEG, o Sr. Ministro tinha instruções depois do Governo, que ele estava muito incomodado, proibiu-me de falar daquilo para fazer outro discurso. Eu recusei. E foi aí que saiu. E é nessa altura que acontece o que vamos ver a seguir, no dia em que o então Secretário de Estado da Energia saiu do Governo, o Presidente de uma grande empresa de eletricidade celebrou com champanhe. A revelação foi feita pelo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, no Jornal da Noite da SIC. Quando o meu Secretário de Estado anterior saiu do Ministério da Economia, eu tive um dos presidentes de uma dos principais produtores da energia elétrica em Portugal a telefonar para várias pessoas a comemorar com champanhe a saída do ex-Secretário de Estado. E que estava a fazer um trabalho importante para o país? Não completamente dizer, mas espero que sim.